Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu plantar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu plantar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito. Vai pedindo, Espírito Santo de Deus, nessa tarde, vai pedindo, vai clamando o Espírito Santo de Deus para que ele comece a abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, fazer com que o nosso coração seja semelhante ao de Deus, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos sentir a palavra de Deus. É Deus falando conosco nessa tarde, através da palavra, através desse testemunho de vida, onde Deus pode nos curar, pode nos restaurar, pode nos transformar através da tua palavra. Vai pedindo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha nos controlar, venha nos agir, venha nos conduzir, venha nos fazer com que aceitamos a tua palavra, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna, somente o Senhor cura, restaura, liberta, edifica, somente o Senhor faz milagre todas as coisas, a tua graça nos basta. É isso que temos que pedir para Deus nessa tarde. Que Deus possa nos curar, possa nos restaurar, possa nos transformar, porque Ele sabe de todas as coisas, porque a palavra é grandiosa aos nossos olhos. A palavra, ela nos dá direção quando queremos ouvir verdadeiramente e praticar a tua palavra. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa tarde, por o Senhor nos conceder essa graça de estarmos aqui perante a tua cruz, Pai, para ouvir e meditar a tua palavra. Onde estamos errando, onde podemos nos instruir, Pai, para melhorar a cada dia. Por isso, Pai, o Senhor nos dê a palavra e o discernimento para a glória do teu santo nome, porque assim seja, e creio que tu restaura, tu transforma e tu edifica. Somente o Senhor tem poder de todas as coisas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje, ela nos direciona a algo grandioso que nós temos que observar. Nós temos que nos estar preparados para estar ciente do que é certo e do que é errado. Porque às vezes nós tentamos ser pessoas diferentes, mas a palavra nos direciona que como um cego pode guiar outro cego, porque às vezes o cisco ele está nos nossos olhos
e temos que tirar essa trave. Às vezes a trave também está dentro do nosso coração, aonde Deus fala conosco através do evangelista Lucas. Lucas, que era um médico que sempre estava diante de todas as curas, diante de todas as circunstâncias com Paulo, ele estava lá fazendo a sua melhor prática, que era exercer a sua profissão de médico. Por isso, ele nos instrui nessa mensagem através do Evangelho, aonde fala para nós assim essa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele contou-lhes também uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre, porque observa o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A árvore e os frutos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que grandiosa é a mensagem de Deus para nós nessa tarde. Primeiramente, Deus quer nos instruir. Ele quer nos colocar uma observação. E ele dá dois direcionamentos. Um cego não pode guiar outro cego. Por que ele diz isso para nós? Que às vezes nós queremos julgar os nossos irmãos, independente da religião, nós queremos julgar. Porque, ele faz isso, ele faz aquilo, ele vai lá, ele faz isso, ele vai no Santíssimo, ele vai no monte, ele coloca algo que fala de Deus, mas ele é assim, ele é assado, e assim ele vai nos instruindo. Porque às vezes você quer dar o ensinamento, mas é julgado. Então ele coloca essa primeira observação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Porque o julgamento é Cristo que faz, não é o homem que faz. Nos fins do tempo, Cristo virá e julgará as ovelhas e os cabritos. Só que a palavra diz que também vai ter choro e ranger de dente. A outra observação que ele pode nos colocar é que nós devemos, primeiro, olhar a trave que está nos nossos olhos. Porque não tem como nós tirar o cisco do olho do irmão, sabendo que a trave está em nossos olhos. É grandiosa essa mensagem. Mas primeiramente, nós temos que entender o nosso relacionamento com o próximo. Quem é o próximo? O próximo são primeiramente aqueles que estão dentro da nossa casa. Como que nós vamos instruir as pessoas, a nossa família, sabendo que nós estamos no caminho errado? Então ele nos alerta sobre isso. Antes de julgar o irmão ou os outros, devemos que corrigir primeiramente os nossos defeitos. E quando corrigimos os nossos defeitos, nós começamos a ser espelho para os nossos próximos. E Jesus ensina sobre isso, sobre o relacionamento
e nos dá um alerta. Não tem como você ser sujo e querer auxiliar uma pessoa que é mais suja que você. Não adianta você ser uma pessoa errante e querer auxiliar uma pessoa mais errada que você. Então, para você estar no caminho de Deus, você precisa ser semelhante a Deus. Você tem que estar no caminho de Deus. É você entender as palavras que soam da palavra de Deus. Como um cego guiar outro cego? Não tem como, eles vão cair no buraco, ou eles vão bater numa árvore, ou eles vão bater numa parede. Então, hoje Jesus nos ensina como cegos de enxergar nossos defeitos. Então ele começa a colocar para nós olharmos para dentro do nosso coração. Ele começa a colocar palavras para nós dar entendimento do que realmente nós precisamos. Nós precisamos melhorar muito. Antes de julgar as pessoas, nós temos que olhar para dentro do nosso coração para que nós possamos, pelo menos, alertar, não julgar. Deixa o julgamento para Cristo. Se olharmos as pessoas do jeito que elas vão na igreja, do jeito que elas estão na igreja, do jeito que elas fazem fora da igreja, nós já estamos julgando, já queremos analisar sem menos conhecer. Nós primeiramente temos que conhecer a pessoa antes do julgamento, porque nós não sabemos o que ela está passando. Às vezes ela está passando por necessidades financeiras, às vezes ela está passando por necessidades de uma enfermidade, às vezes ela está passando por algo que nós não estamos na pele dela para sentir. Às vezes ela tem sentido momentos difíceis de controlar a sua própria decisão, controlar a sua própria vida. E aí nós começamos a julgar. Nós queremos analisar sem ao menos conhecer essa pessoa. Então Jesus, ele nos alerta. Quando temos novas atitudes diferentes, o julgamento fica para segundo plano, porque nós mudamos a nossa forma de ver. Não tem como. Imagina você cuidar de um doente, mesmo sabendo da enfermidade dele, mas você não sabe o porquê que ele chegou nessa enfermidade. Então nós não podemos nós temos que ter novas atitudes, nós temos que ser diferentes em prol de ajudar, em prol de estar na pele dele. A palavra de consentimento é empatia. Nós temos que ter empatia pelos irmãos, para que antes analisarmos, mas não julgarmos. Mas essa mudança tem que vir e começar de dentro de nós. Essa mudança tem que começar em nós primeiro, porque somos contaminados com a força do mal. A palavra nos diz que ele está ao derredor o tempo todo. Ele está como leão, preste a nos devorar. Mas então nós temos que fazer o quê? Nós temos que vigiar. Nós temos que começar a colocar o capacete da justiça. Nós temos que começar a colocar a sandália da justiça. Nós temos que começar a colocar a couraça da justiça. Nós temos que colocar o escudo da fé, para que nós possamos então a ter discernimento para poder começar uma nova estratégia, um novo modo de agir, para não querer ferir e nem machucar os nossos irmãos. Mas essa mudança, ela tem que vir de dentro para fora. Ela tem que começar em nós, para que nós possamos ser o quê? Luz, para que nós possamos ser diferentes. Somos contaminados com o mal, com a força do mal, que é o inimigo, que ele está sempre soprando aos nossos ouvidos. Ele sempre está querendo nos conduzir para nos afastar daquelas pessoas que são luz. Ele sempre está conduzindo a nos afastar daqueles momentos bons, que é da conversa, do diálogo, porque muitas pessoas às vezes conversam com você e falam assim: nossa, como eu
gosto de conversar com essa pessoa me traz paz, essa pessoa me traz uma alegria, essa pessoa não me deixa para baixo, ela coloca eu para cima, mesmo nos momentos de tristeza, ele me faz sorrir, mesmo no momento de abandono, ele está me acompanhando, ele não me deixa só, mas naquele momento de angústia, ele tem uma palavra que me fortalece. Somos contaminados sim pela força do mal, só que nós temos que revestir com os 4 escudos, com os 4 momentos que Jesus nos entrega, que é o capacete, a couraça, o escudo e a sandália, para que o mal não possa chegar até nós, chegar até os nossos ouvidos. Mas quando pedimos a ação do Espírito Santo, começamos a ser protegidos contra as ciladas do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E quando nós analisamos essa mensagem, nós possamos entender que nós, às vezes, temos que tirar a trave, mas não a trave dos nossos olhos, não a trave, não, temos que tirar a trave do nosso coração, porque tudo que sai da boca não tem como voltar para a boca. É o segmento da mensagem do Evangelho de hoje, aonde diz que não tem como uma árvore boa dar frutos bons. Que sejamos diferentes e reconhecemos os nossos erros e podemos ser corrigidos pela graça do Espírito Santo. É onde ele recordará tudo o que foi ouvido, tudo que foi praticado, tudo que foi lido através do Evangelho. É isso que nós temos que pedir. Somos contaminados com essa força do mal para nos afastar de Deus. Quando pedimos a ação do Espírito Santo, colocamos essa proteção, colocamos essa guarnição em prol de defesa. Essas são as 4 defesas que Deus nos deu, que são a armadura do cristão. Mas para que nós sejamos diferentes, nós temos que mudar, nós temos que tirar esse algo que sai de dentro do nosso coração e colocarmos para fora. Como isso, irmão? Através do Santíssimo, através de uma comunhão, através de uma conversa com alguém espiritual para te orientar, a te fortalecer na fé. Que sejamos diferentes sim, mas que sejamos diferentes, mas não para o julgamento, não para criticar o irmão, mas para fortalecer o irmão, para estendermos a mão a esse irmão que está precisando. Às vezes tem um irmão que está com uma enfermidade e está precisando de oração. Às vezes tem um irmão que está precisando de algo diferente, que às vezes é só uma palavra de coragem, mas às vezes nós colocamos ele para baixo, nós estamos querendo enterrar ele na lama, nós estamos querendo afundar a cabeça dele na lama, mas nós temos que entender que o nosso irmão é um filho de Deus, que ele é um próximo de Deus, então ele é o nosso irmão. Se ele é o nosso irmão, ele também é imagem e semelhança de Deus. Se nós estamos fazendo isso para ele, nós temos que analisar, porque o mal não se paga com o mal, o mal se paga com o bem. Então vá atrás do irmão e reconheça. Se ele não quiser te dar a paz, você dá a paz para ele, mas volta, chacoalha a sandália, mexe, tira a poeira e vai embora, porque já passou. A graça vai vir dobrada para aqueles que vão atrás daqueles que te humilharam. Que sejamos diferentes e que reconhecemos os nossos erros e podemos ser corrigidos pela graça do Espírito Santo. Pois tem muitas pessoas que são espelhos. Às vezes erram, mas não conseguem enxergar. Vamos ser diferentes e vamos a essas pessoas para ajudá-las a aceitar e se corrigir.
para que quando ela se corrigir, a graça também venha para dentro da casa dela, venha para o coração dela, venha para que ela seja transformada pelo poder transformador do Espírito Santo, para ajudá-los e aceitar e corrigir, porque quando a pessoa aceita, ela mesma vai se corrigir, ela mesma vai ver os erros, ela mesma vai ver os acertos, ela mesma vai olhar para dentro do seu coração e vai ver que está errada, ajudando uns aos outros. Como ajudar uns aos outros? É não criticando, é não julgando, é não escutando outras palavras. Como eu já disse em outros vídeos, a verdade, ela tem 3 verdades. A verdade que está você e ela, a verdade que está ela sozinho, a verdade que é a verdade verdadeira, que somente os dois sabem. Então a verdade não tem como ser verificada ou julgada sem antes ouvir essas 3 verdades. E quando amamos uns aos outros, começamos a amar a Jesus Cristo, amando uns aos outros como Jesus nos ama. Quem é o Senhor que nos guia para a nova correção? É Jesus Cristo. É Ele que vai corrigir, é Ele que vai dar discernimento, é Ele que vai dar-nos força, é Ele que nos amou primeiro antes que nós amasse Ele, é Ele o dono de todas as coisas, é Ele o caminho, é Ele a verdade, é Ele a vida, é Ele que morreu em prol de cada um de nós. É somente Ele pode e tem o poder de julgar. E você, irmão, por que tem julgado tanto? Por que você tem julgado as pessoas sem ao menos conversar com ela? Essa é a pergunta de hoje. O relacionamento com o próximo vem como um alerta para nós hoje. Antes de julgar os irmãos ou os outros, devemos corrigir os nossos defeitos. Essa é a palavra de Jesus para nós nesse sábado, aonde ele vem trazer-nos no Evangelho como uma árvore boa vai dar frutos bons. Se nós começarmos a entender o verdadeiro relacionamento com o próximo, nós começamos a ser semelhante a Deus. Nós começamos a ter atitudes diferentes. Nós começamos a coibir a contaminação do inimigo, porque ele está prestes a nos devorar. Ele está prestes a nos colocar um contra os outros. Então nós temos que ser forte. Nós temos que estar firmado na rocha que é Jesus. Temos que estar protegido para que nos dias maus Ele venha nos fortalecer. Peçamos a Deus essa tarde para que Deus possa nos guiar a lugares diferentes, a momentos diferentes, mas principalmente que Ele comece a nos conduzir para dentro do nosso coração, para que nós possamos ter um coração melhor, para que nós possamos ter um coração semelhante ao dele, para que nós possamos, a olhar para o próximo, mas olhar de forma diferente, olhar e dizer: esse é o nosso irmão, esse é aquele que eu preciso ajudar, esse é aquele que eu preciso estar, me colocar no lugar dentro dele, das atitudes dele, dos momentos dele, para nos fortalecer, para nos conduzir e poder corrigir. Mas corrigir não com atitudes de julgamento, mas com atitudes de mostrar para ele o verdadeiro caminho, porque às vezes ele está perdido, como aquela ovelha perdida que foi encontrada. Jesus pega, coloca ela no ombro e leva, porque ele é o bom pastor, é ele que cuida das ovelhas perdidas, e nós temos que ser semelhante a esse pastor para cuidar desses irmãos que são os nossos próximos. Por isso a palavra é grandiosa para nós, que ele conta essa parábola para que nós possamos entender o verdadeiro significado do cego guiando outros cegos, e um cisco e a trave, porque são semelhantes, são distinções semelhantes, mas que se nós colocarmos ao pé da letra, nós vamos ver que é a mesma coisa, porque às vezes nós temos julgados
nós temos criticado, nós temos falado dos nossos irmãos, mas não vimos a verdade. E quando nós não vimos a verdade, nós somos cegos, porque nós somos guiados por outros cegos, que foi o que falou a mentira ou denegriu a tua própria imagem. Que possamos pedir a Deus nessa tarde, que Ele possa nos guiar à verdadeira palavra de Deus, que Ele possa nos conduzir a lugares aonde estaremos controlados pelo teu poder, aonde nós possamos deitar, colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque às vezes você vai sempre questionar: será que eu estou fazendo realmente o bem? Será que realmente eu estou fazendo o que deve ser feito? É isso que temos que colocar dentro do nosso coração nessa tarde, para que Deus possa nos conduzir, possa nos guiar, e que o Espírito Santo seja sempre a nossa força para nos dar o discernimento, porque Ele recordará tudo o que nós ouvimos e o que nós lembramos, e principalmente o que nós praticamos. Essas são as palavras de Deus para nós. Amado Pai soberano, diante dessa grandiosa palavra que o Senhor nos concedeu nessa tarde, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos dar discernimento, que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração a verdadeira palavra, o verdadeiro motivo, Senhor Jesus, de estarmos na Tua presença, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna, somente o Senhor pode guiar, somente o Senhor pode nos conduzir a vales verdejantes. Senhor, nos coloca e faz deitarmos, Senhor Jesus, em lugares tranquilos, porque o Senhor sabe de todas as coisas e conhece o coração de cada um dos seus filhos. Senhor, o julgamento é do Senhor, por isso, Pai, que tiramos de dentro do nosso coração toda a angústia, toda a maldade, todos os pensamentos de julgamento, todas as críticas, tudo, Senhor Jesus, que venha nos distanciar da palavra de Deus, que o Senhor possa ser esse caminho, a verdade e a vida, para nos guiar na verdade, guiar em nossos dias, que é a nossa vida, e guiar em os nossos corações, para que nós possamos sempre estar no seu caminho. Tudo isso, Pai, eu lhe entrego em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a cruz seja sempre o melhor caminho. Compartilha, já deixa a sua mensagem, para que Deus possa nos fortalecer e fortalecer a tua graça, porque quem crê verás a glória de Deus.